Fala, meu povo! Na última semana chegou aos cinemas o aguardado filme que finaliza a primeira grande fase do MCU nos cinemas, nosso querido Vingadores Ultimato, e desde então muito tem se falado sobre a participação das mulheres, tanto nessa grande primeira fase do MCU, quanto especificamente em Vingadores Ultimato. Eu não sei se você tá sabendo, mas já saíram até números sobre isso. Parece que os homens tiveram de tempo de tela em Vingadores Ultimato mais de 300 minutos, enquanto as mulheres ficaram ali na base dos 100 e poucos minutos de exibição na tela do filme. E muita gente tem me mandado mensagem perguntando o que eu achei especificamente da participação das mulheres em Vingadores Ultimato. Para responder essa pergunta e para comentar o que eu acho que a Marvel tá fazendo com as mulheres dentro do universo de super-heróis, eu preciso falar como foi a minha experiência com as personagens femininas em Vingadores Ultimato. E já lembrando para você, aqui no canal tem 2 vídeos já comentando Vingadores Ultimato com e sem spoilers. Se por acaso você perdeu, vou deixar o link aqui na descrição. Vamos lá, na primeira vez que eu assisti Vingadores Ultimato no cinema, eu fiquei um pouco impactada com aquela cena das super-heroínas no meio da batalha final. A Capitã Marvel está com a manopla, ela pega do Peter Parker e ele fala para ela assim: eu não sei como você vai passar por eles. E tem um mar de inimigos do exército do Thanos. E aí a Okoye e todas as outras mulheres do MCU estão ali juntas e a Okoye fala assim: ela tem ajuda. Pode deixar que a gente toma conta aqui do rolê. E elas vão juntas. Essa cena, para todas as mulheres que estão no cinema, inicialmente gera um frenesi. Porque a gente não tem isso em praticamente nenhum filme de super-herói. E você tem ali uma pequena noção da quantidade de personagens femininas no MCU. Por que eu tô falando da quantidade? Porque existe um enaltecimento da Viúva Negra ter sido a primeira super-heroína que apareceu no MCU, a primeira participante do grupo dos Vingadores. E agora, esse ano, a gente teve um enaltecimento da entrada da Capitã Marvel como a primeira super-heroína do MCU a ganhar um filme solo. Só que entre a Viúva Negra e a Capitã Marvel, a gente teve diversas participações femininas relevantes ao longo de todos os 22 filmes da primeira grande fase do MCU. A gente teve a Valkyria, a Vespa, a Okoye, a Shuri, a Nakia. Tiveram muitas mulheres que entraram de certa forma e com suas frases de impacto, suas ações pensadas, elas acabaram até mudando eventualmente o rumo de algumas histórias. Pensando nisso, eu achei, na primeira vez que eu assisti esse filme no cinema, eu achei que essa cena de todas elas juntas, mostrando meio que o clubinho das meninas trabalhando junto, era uma ofensa ao meu intelecto. Eu saí do cinema muito confusa. Eu virei pra Panda e eu falei: eu não sei se eu gostei. Aí ele: por quê? Aí eu falei: cara, porque foi muito tipo, as meninas, para ter uma força, para ter um impacto, elas precisam estar sozinhas. Não existe um equilíbrio de apresentação de tela entre homens e mulheres. Você vê, por exemplo, a Vespa atuando junto com o Homem-Formiga, mas é porque eles já são uma dupla naturalmente. Você vê o T'Challa chegando na batalha com a Okoye e com a Shuri, mas é porque eles são família e eles vieram do mesmo lugar. Mas você não vê, por exemplo, uma cena gigante, de real impacto, que tenha um equilíbrio de participação de homem e mulher. Essa foi a minha primeira impressão quando eu assisti Vingadores Ultimato pela primeira vez no cinema. E eu saí muito confusa. Saí refletindo sobre isso, não gostei do clubinho das mulheres, não gostei da frase de impacto, saí falando: ah não, tinha que ter sido melhor do que isso. Por que a Marvel fez isso? Aí as pessoas, minha preocupação, olha como a nossa cabeça é. Minha preocupação era o tamanho do impacto do fanservice na mente das pessoas que não estão preparadas para esse tipo de cena e que costumam reclamar do feminismo como se fosse algo ruim da sociedade e tudo mais. Então eu tava realmente preocupada com a galera que não curte mulheres como super-heroínas no cinema. E sim, pasmem, tem muita gente que não curte. Tá, fui ver a segunda vez o filme no cinema com um objetivo:
entender a participação das mulheres em Vingadores Ultimato. E também descobrir se a arvorezinha que o Homem-Formiga vê assim que ele estala o dedo lá, a manopla, já estava lá antes ou não. Eu fui com esses dois objetivos, confesso. Beleza. Aí prestei atenção na cena de todas as mulheres desde o início do filme. E o que eu reparei? E aí o meu coração ficou muito mais tranquilo. O que eu reparei? A Marvel construiu uma trajetória para essa primeira grande fase do MCU baseada nos 6 primeiros Vingadores, os 6 Vingadores originais. A gente começa essa grande fase, esse fenômeno que foi o MCU, com Homem de Ferro. Depois a gente permeia para conhecer vários outros super-heróis, como por exemplo o Thor, o Capitão América, e aí a gente tem um filme dos Vingadores em que a gente é apresentado também ao Hulk, a Viúva Negra, e eu esqueci o terceiro que eu tenho pra falar. Qual o outro Vingador? Agora eu esqueci, Jesus. Homem de Ferro, Capitão América, Hulk, Thor, Viúva Negra e tem mais um. Gavião Arqueiro. Gavião Arqueiro. Tá vendo? Ele é tão inútil que eu esqueço o nome dele. Enfim, a gente é apresentado a esses Vingadores. É assim que começa essa grande primeira fase do MCU nos cinemas. Qualquer outro personagem, além deles, é coadjuvante no sentido de que eles são os originais. Eles começaram a treta de defender a Terra. O restante foi meio que se agregando ao grupinho inicial. E os produtores do filme, os irmãos Russo, eles já haviam prometido que em Vingadores Ultimato a gente veria esse ciclo dos 6 Vingadores originais se encerrando. A história que a gente teria ali sendo contada seria principalmente sobre todas as dores, o tempo de vida, o vínculo que eles tinham com o grupo dos Vingadores ao longo desses 20 e tantos filmes da Marvel. Beleza. Pensando nisso, fui reparando a história deles sendo contada em Vingadores Ultimato. E a Viúva Negra tem um espaço e uma força e um peso melancólico, nostálgico e de fé e de sobrevivência e de esperança que nenhum outro personagem ali tem. Só dela ser a primeira Vingadora mulher e única desde o início do MCU, eu acho que todo o tempo de tela que ela ganha e todo o peso dramático que ela tem no filme já é uma representatividade muito grande para as mulheres. Ela tem relevância. Tá, tudo bem, ela morre no meio do filme, mas ela tem uma relevância que nenhum outro personagem consegue ter ali. Ela é a única que continua se comunicando com todos os outros personagens que estão por aí patrulhando algum lugar do planeta e da galáxia. E dentre esses personagens, a gente tem a Nebula, a Okoye e a Capitã Marvel, que é literalmente metade do grupo que tá patrulhando ainda para ela. Então, se você parar nesse ponto da história, você já vê um tempo de tela e uma relevância estratégica para a história muito incrível para as mulheres que estão vivas nesse ponto da história. Lembrando que a Capitã Marvel, ela tá literalmente ajudando todos os planetas da galáxia que o Thanos afetou com o estalar de dedos dele. Da galáxia não, do universo. Beleza. Nesse ponto, eu comecei a reparar, nessa reunião da Viúva Negra com eles, eu falei, cara, calma. Eu acho que eu não prestei atenção no valor que tem tudo que a Viúva Negra tá fazendo e tudo que todas as personagens mulheres que foram apresentadas até aqui na história estão fazendo. Aí a gente vai para uma segunda fase do filme, que é onde eles redescobrem a esperança, eles entendem que existe uma possibilidade, que é a viagem no tempo, e eles começam efetivamente a trabalhar e preparar essa nova fase. E quem vem para a história? A Valkyria. A Valkyria tá segurando pelos dentes sozinha o novo reino de Asgard, porque o Thor está em depressão. Ela é a nova líder dos Asgardianos, e isso tem valor no filme. Vocês vão entender no final por que eu tô fazendo bastante pontuação em todas essas cenas. Ela é a nova líder, mesmo que substituta ali do Thor, de uma forma não combinada, dos Asgardianos. E ela tá comandando todo aquele povo nesse momento da história. Do lado de cada viagem do tempo, a gente tem a Viúva Negra ainda ali trabalhando na positividade da ação.
Tem a Nébula, que volta para ela poder participar também ali de todo aquele universo. E quando eles viajam no tempo, existe uma participação relevante que muda a história da Gamora. O fato dela voltar para a história, tendo o coração que ela tem e a mente que ela tem e a visão que ela tem de mundo e de certo e errado, muda a história completamente para que eles derrotem o Thanos. Ela é decisiva na história. Ela é decisiva na mudança de postura dela com a Nébula, inclusive antecipando uma relação que só aconteceria muito tempo depois na timeline dela, da personagem dela, para que elas juntas conseguissem enfraquecer pelo menos um pouco o Thanos. Então, nesse ponto da história, você já consegue perceber que, mesmo que a história esteja sendo contada para os 6 Vingadores originais, o papel das mulheres, até esse momento aqui da segunda parte do filme, é fundamental para que as coisas aconteçam do jeito que elas têm que acontecer, para garantir que as coisas continuem rodando, porque praticamente 100% dos personagens masculinos está desestruturado com tudo o que aconteceu na história. E a gente tem a cereja do bolo dessa segunda parte da Viagem do Tempo, que é o Homem de Ferro com a filhinha dele e a Pepper. A filhinha dele traz para ele aquele sopro dele querer ajudar. Ela é a principal motivação para ele entender que não é justo só ele ter um futuro feliz. Todo mundo merece. Então, ela, uma personagem feminina, mesmo que criança, é o sopro de esperança que dá empolgação para o Homem de Ferro. Mas quem impulsiona ele a fazer o que ele acredita é a Pepper. Ela fala para ele, você precisa fazer o que você ama e o que você acredita, porque senão você não vai conseguir dormir todas as noites. E ele vai. E ele só vai porque as 2 mulheres da vida dele são motivos ideais para ele estar vivendo mais essa missão. Nesse ponto, eu falei, cara, eu tô sendo muito injusta com a Marvel, de achar que aquela cena no meio da batalha era o fanservice para as mulheres. Não era. O grande fanservice para as mulheres em Vingadores Ultimato é a gente entender que, como filha, como esposa, como líder de um grupo, como patrulheira da galáxia, como irmã de alguém, como amiga substituta na hora que o seu amigo tá mal, sem conseguir liderar o povo dele e tudo mais, a gente tem força. A gente tem uma força humana que não é de super-herói. Não é um sangue mutante. Tudo que todo mundo fala sobre o espírito feminino, o quanto a gente consegue ser forte e ter 1 milhão de atividades ao mesmo tempo, dividir a nossa mente em 1 milhão de microgerenciamentos dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho e dentro do mundo. A inteligência emocional feminina é trazida para Vingadores Ultimato, através de todas essas mulheres, que podem não ser as protagonistas do filme, mas que com certeza foram pilares de diversas cenas importantes ao longo da história. E quando você tem o ápice da batalha, que é a cena fanservice de todas elas juntas, aquilo ali é a sororidade sendo levada para a tela da Marvel, do tipo, ela não tá sozinha. Nenhuma de nós tá sozinha. O nosso ego não é relevante. E se tem uma coisa que a gente viu ao longo desses 10 anos de MCU, foi que o ego de vários super-heróis, em alguns momentos, quase extinguiram a vida na Terra. Então, se tem uma coisa que essas mulheres trouxeram em Vingadores Ultimato, e eu tenho certeza que vão continuar trazendo na próxima fase do MCU, é união, inteligência emocional e, principalmente, força e foco para defender a Terra, seja lá de qual ataque a gente receba nos próximos filmes do MCU. Eu acredito na próxima fase da Marvel. Eu acredito que a construção dessas super-heroínas, sejam elas coadjuvantes ou não, sejam elas humanas ou mutantes, vai ser muito mais relevante para a próxima fase. Da mesma forma que a gente vai discutir outros temas mais humanos e mais pé no chão, e vai abrir espaço para novos personagens que são muito mais humanos e muito menos fantásticos, porque é disso que a gente precisa, de exemplos reais na tela do cinema. E aí eu saí nessa segunda vez da sala de cinema, satisfeita com o que eu assisti e entendendo que talvez o meu preconceito sobre personagens femininas
estragou a minha primeira experiência com Vingadores Ultimato e estragou o que eu queria ver de mulheres na tela do cinema. Mas a minha segunda experiência e a minha vontade de entender o que eles estavam construindo, que é apenas um trampolim para a próxima fase, fez com que eu tivesse uma ótima experiência e criasse uma boa esperança para os próximos filmes do MCU. Comenta aí o que você achou da participação de todas as mulheres em Vingadores Ultimato. Agora que a gente encerrou esse arco dos Vingadores originais, a gente tem literalmente uma tela em branco e muita história para contar nos próximos anos no cinema. Deixa o like, não esqueça, se inscreva no canal. Obrigada a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui. Beijo e até a próxima. Tchau!